Entrevista do dia. Muitos dados, muitas fotos sobre a história de Iguaçu, é o que conta o livro Guaçu, Ensaio, História, Colonização, Desenvolvimento e Cultura, do escritor Miguel Teodoro, escritor de Iguaçu, historiador, professor e um apaixonado pela história dessa cidade. É com ele que eu vou conversar agora nesse bate-papo matinal. Muito bom dia, Miguel. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal Capixaba. Obrigado, Andressa. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos os ouvintes da 90.5. Para mim, como sempre, é um grande prazer estar aqui atendendo a sua convocação, né, de mais uma vez prestar aí algum serviço para o nosso município, né? É uma árdua missão, vamos ter que falar desse livro em poucos minutos, porque é um livro muito bacana, são detalhes mesmo sobre a história. Como é que começou esse levantamento da história de Iguaçu, Miguel? Você consegue se lembrar? Veja bem, isso aí é fruto de aproximadamente 20 anos de pesquisa, 20 anos de muito trabalho, de muita dedicação. E o pontapé inicial eu deixo gravado na nota de orelha do livro, que é uma parte do discurso do Dr. Suetônio Peixoto, onde ele coloca para nós a seguinte frase: o livro de vossa história há tanto tempo aberto não está mais em branco, as suas primeiras páginas já estão escritas. Então, só que quando eu li isso pela primeira vez, não se encontrava nada escrito de fato, né? Na verdade, precisava reunir todos os documentos, fazer uma juntada, né, de dados e tudo mais, né, que se caracterizou na coleta de dados, um termo mais científico. E aí então aquele impulso, aquele desejo, né, de se fazer registrar a história do nosso município, né? Por quê? Porque até então não se tinha nada assim no formato tão de um concreto, livro, né? Né? Tão concreto, exatamente. E a gente vê no índice, assim, é fácil a gente notar essa organização, essa didática que você empregou aí na produção do livro, porque no início fala realmente de coisas muito importantes da cidade, que todo guaçuense precisa saber, morador da região, que é o hino, o brasão, a bandeira, esses dados administrativos. Isso é muito importante, o cidadão às vezes esquece disso. Com certeza, a história ela tem que estar sempre sendo revirada, né? E falar disso que está aí, como forma de lembrete, contribuir para que o cidadão não esqueça da história das suas raízes, né? Veja bem, quando você busca alguma coisa relacionada à própria história e não encontra, isso é extremamente frustrante. Acredito que daqui para frente, né, com base aí no discurso do Dr. Suetônio, né, que afirma, repito, o livro de vossa história há tanto tempo aberto não está mais em branco. Então, aos estudantes, aos professores, às escolas de modo em geral, até mesmo a administração pública municipal, bem como o legislativo municipal, eu acredito que eles vão encontrar neste livro grandes subsídios, né, que venham contribuir para uma nova argumentação e a preparação de novos discursos sobre a nossa história. E o livro, como eu falei, é bem didático, bem robusto, são 353 páginas. E você aborda duas polêmicas muito importantes, que a primeira, a gente pode falar dela, é um significado do nome Iguaçuí. Há muitos mitos e lendas, e para você, qual foi o significado do nome de Iguaçuí que você usou no livro? Veja bem, Andressa, por onde quer que eu andasse, né, como eu tive a oportunidade de trabalhar em vários estados do Brasil, em vários municípios também aqui do Espírito Santo, há sempre pessoas que olham o nome de Iguaçuí de uma forma pejorativa, entendeu? E isso que está aí me deixava extremamente muito triste, né, que ver que as pessoas se relacionavam aos habitantes de Iguaçuí de uma forma extremamente negativa. Pois bem, então eu tive a oportunidade num curso que eu fiz de ter um professor que é o professor Dr. Gabriel. Ele é um padre formado na Bélgica e é um homem que fala 8 idiomas e dentre eles o Tupi-Guarani. E quando eu tive a oportunidade de ser aluno dele, então eu trouxe isso à tona numa conversa particular com ele. E ele muito solícito, muito atencioso,
me deu todas as explicações necessárias que eu faço retratar aqui neste livro, né, trazendo de fato, de acordo com a visão dele, com o conhecimento dele, porque um homem que chegou a traduzir a Bíblia para o Tupi-Guarani, nossa, que então experiência, né? Bastante experiência, então há que se respeitar a opinião dele. Então ele dá uma nova versão para o significado do nome, que aqueles que adquirirem o livro com certeza vão ter aí a tirar suas próprias conclusões. Essa surpresa. E aí a outra polêmica é a data exata, porque a outra vertente de historiadores em Iguaçu que falam que o Iguaçu está completará 200 anos, mas nesse estudo seu existe um outro caminho que foi seguido. Sim, exatamente, é claro, isso a riqueza da história repousa exatamente nessa capacidade das pessoas buscarem as suas verdades, né? Quando o evangelista Lucas, ele lá no prólogo dele, ele fala que nós devemos conhecer as verdades nas quais nós fomos educados, ele tem grande razão em afirmar isso, e quem sou eu para dizer que não? Mas veja você, é importante, né, que na história haja sempre ponto de vista diferente. Inclusive isso nos é ensinado pela filosofia chinesa, que há 3 pontos de vista: o meu, o seu e o certo, não é isso? Porque na história não existe verdade absoluta, né? É difícil essa confusão. Não existe verdade absoluta. O que existe na história é a contribuição de todos para a construção do saber, entendeu? Então eu fico extremamente feliz que outros professores, outras correntes, outros pesquisadores estão aí à cata de documentos que venha de fato provar para nós que Iguaçuí tem 200 anos. Eu ficarei extremamente feliz. Nessa sua defesa, Iguaçuí, então, a data inicial são os bandeirantes de São Paulo. Eu parto de 1820 para cá, não é isso? Parto de 1820. Como você bem disse, há correntes de pensamento que defendem que isso aconteceu bem antes. Queira Deus que eles encontrem documentos e que comprovem isso que está aí, que eu vou ficar extremamente feliz de fazer parte de uma cidade bicentenária. Nossa, com certeza. Mas vamos caminhando aí pelo contemporâneo também, sim, né? A gente, eu estava olhando aqui, é bacana que você descreveu essa questão política, falou um pouquinho sobre os prefeitos. Foi muito importante recuperar, saber quem governou a cidade também, né, Miguel? Isso, exatamente, claro, né? Como eu disse, é importante que cada cidadão, e sendo estudante ou não, mas que ele se dedique à leitura, seja um assíduo pesquisador e saiba das verdades do seu município, né? Dos seus ancestrais, das suas raízes históricas, político, social, econômico, cultural, etc., né? E saber de fato quem governou e da forma que governou e o que fez e tudo mais, qual foi a contribuição que deu. Isso é muito importante para nós. Veja, você vai encontrar elementos que eu falo assim, subsídios, dados, né, desde lá 1929, quando é implantado a Câmara Municipal, e logo depois é implantado também o município, dando posse logo em seguida, assim, entre aspas, alguns meses depois, ao primeiro prefeito de fato eleito pela... Que foi? Foi o Manuel Monteiro Torres, o primeiro prefeito. Mas o primeiro administrador, nomeado pelo então presidente da província, que faz o papel hoje do governador, foi o doutor Suetônio. Ele foi o primeiro administrador que organizou, né, que fundou, que deu base para que democraticamente o doutor Manuel Monteiro Torres assumisse o cargo de primeiro prefeito do município. Muito bacana. E o bacana é que no livro, né, um ensaio história, bacana que você fala de patrimônios físicos, né, os patrimônios físicos importantes, mas os patrimônios também das pessoas, as pessoas que foram importantes nessa cidade. Dos físicos a gente pode destacar 2 grandes patrimônios, né, a igreja e o Cristo. Do físico eu destacaria 4 patrimônios, 4, não 2, né? A nível local, muito bem, esse que você colocou, a igreja e o monumento, a nível local. A nível internacional, aí sim entra o Cristo Redentor e, é claro, né, esse feito fantástico deste homem que não deve ser esquecido na nossa história, que é o Sr. Adilino Gevu. Ele que construiu, né, com todos os seus recursos,
sem auxílio de parte nenhuma de prefeitura, de estado, nem de nada disso, construiu a torre de televisão, que é um feito internacionalmente reconhecido. E bacana, na história do Adelino Gévaux, porque quase ninguém retratou, né? Adelino José Gévaux, essa história dele, e você no capítulo, você relata com fotos, com pedaços de matérias de jornais. Foi um feito muito grande para aquela época. Nossa, sem sombra nenhuma de dúvida. Se você considerar o que era a década de 50, não é isso? O senhor Adelino Gévaux, ele foi, de fato, eu fico assim... fica até difícil você encontrar assim, um adjetivo que o qualifique, dada a perseverança dele. Nós poderíamos, o feito dele nós poderíamos intitular como se fosse uma saga ou uma odisseia, né? Algo simplesmente fantástico para a época, entendeu? Então, mas graças aos esforços dele, o senhor Adelino Gévaux era um homem extremamente dedicado nesse sentido, e quando ele colocava alguma coisa na cabeça, ele ia até o fim. E o resultado foi essa coisa benéfica que foi a construção da torre, a captação de sinal de televisão, né, que veio beneficiar não somente o Guaçuí, Andressa. Isso é importante frisar isso. Tem que reforçar, né, esse pioneirismo. Porque o pioneirismo do senhor Adelino favoreceu todo o estado do Espírito Santo e as Minas Gerais. Porque até então eles não captavam esse sinal. Entendeu? Então foi graças aos esforços... As pessoas não ouviam televisão aqui? Não, muito mal ouviam o rádio, né? Porque o rádio ainda não era uma coisa comum, né? O rádio era um privilégio das elites, né? E uma televisão então nem se fala, não é isso? E graças ao trabalho do senhor Adelino, olha, foi simplesmente fantástico os feitos dele, né? Embora ele fosse considerado para muitos da época um louco, um visionário, um tantã. Eu achei muito engraçado essa questão que você colocou aqui no livro. E um jornalista da época diz isso, né? Que ele era tantã, visionário, louco, que era um castelo de areia. Isso, chega a publicar, né? Isso é publicado em jornal, uma crônica desse jornalista, né? Que ele zomba do senhor Adelino. Mas o senhor Adelino, no final de tudo, vai fazê-lo calar e vai extrair deles os mais nobres elogios. Aí entra a questão da humildade do profissional, né, que no momento ele criticou, no outro então ele abraça o senhor Adelino, ele elogia o senhor Adelino e reconhece de fato o pioneirismo dele e o exalta acima de tudo. Bacana também é que ainda nessa parte contemporânea, a questão das mulheres, né? As mulheres de Guaçuí, a mulher negra em Guaçuí, que fez um diferencial muito importante aí. Lembra, Andressa, que há um ano atrás eu tive aqui e eu lembro perfeitamente que você me perguntou um pouco a respeito desse livro. E eu lembro que naquela época eu respondi a você dizendo que o meu livro, ele não traz a história das elites, mas ele traz a história daquelas pessoas que de fato contribuíram e construíram a nossa história. Então, não seria justo que eu, nas páginas desse livro, não homenageasse aqui, né, a mulher guaçuiense, mas sobretudo a mulher negra, né, a mulher negra, a mulher descendente de negros, das quais eu destaco aqui várias delas que foram exímias educadoras do nosso município, né? Se você me permite, eu gostaria até de citar o nome da dona Magali de Almeida Franco. Fica à vontade. Já foi minha professora. Pois é, da dona Antônia Chiesa, que eu carinhosamente chamo de Nenzinha, da Luz, né? Da Gessi, enfim, muitas outras que deram as suas contribuições e que serviram de suporte a nível cultural para a história do nosso município. Então eu faço essa homenagem aqui a essas mulheres, não só as mulheres negras, mas também a outras mulheres, né, que se devotaram à nossa história. É claro que aí a gente vai lá atrás, no caso da dona Nenzinha, da donazinha, perdão, né, dona Emiliana Emery, enfim, aí a gente vem trazendo, como houve tantas outras mulheres representativas que chegaram a nos representar até mesmo a nível estadual, como hoje nós temos mulheres nos representando a nível municipal. Muito importante.
Eu adorei. Tá chegando ao fim, mas é um livro de cabeceira. Acho que toda pessoa que é apaixonada pela região, é apaixonada pelo Caparol, tem que saber um pouquinho da história. Bom a gente conhecer a nossa história. E tem também dia 25, Miguel, tem o lançamento oficial desse livro, né? Vai ser dia 25 de setembro. Aqui em Iguaçu, é isso? Isto, esse livro, ele está tendo, nesse momento aí para o lançamento, o apoio cultural da Secretaria, lá de Cultura, né? Na pessoa do Léo, na pessoa da Maria Cristina Gorini, que está se dedicando muito aí, eu agradeço muito a ela, claro, com o apoio também, né? A prefeita Vera Costa, ela dá o apoio dela nesse sentido para o lançamento do livro. Faço aqui, nesse momento, um apelo, né, até mesmo aos órgãos públicos e tudo, que se puderem adquirir esse livro, colocá-lo nas escolas para que sirva de fonte de pesquisa para todos os alunos, né, e também, como você bem disse, que deva ser um livro de cabeceira. Cabeceira para o Agora, morador. é claro, Andressa, que a história não está aqui acabada. Isso aqui, volto a falar aqui na Cabe frase... a gente terminar de Isso, contar volto a falar essa aqui na história. frase do nosso amigo que o livro está aí, começou, entendeu? Quem será que vai terminar, né? essa Quem história? será, né? Temos aí muitos alunos dedicados e que pesquisam e tudo mais, novos grupos surgindo. Eu acho que isso que é importante para o crescimento da história e para o crescimento cultural do nosso município. Miguel, um excelente dia para você. Parabéns pelo belo trabalho. Com certeza estarei lá dia 25 e sucesso. Obrigado, Andressa. Obrigado a todos vocês que neste momento aí nos apoiam. E eu espero nos encontrar mais algumas vezes aqui, né?